Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo da Ubratec, direto de Canoas, Universidade Luterana do Brasil, onde a partir de agora realizamos o debate dos dois candidatos que partiram para a disputa em segundo turno aqui na cidade de Canoas. Nesta iniciativa conjunta da Rádio Guaíba e também do CIMERS, o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Na semana passada, nós falávamos de Pelotas, na metade sul do estado, e hoje, segunda-feira, um novo debate de uma nova cidade com o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Desta vez, nós falamos de Canoas. As regras deste debate foram todas elas definidas previamente em conjunto com as assessorias dos dois candidatos e a partir de agora e pelas próximas 2 horas nós teremos um confronto de ideias, projetos que visam aos próximos 4 anos de Canoas, uma das cidades mais importantes aqui do nosso estado. Participam deste debate o ex-prefeito e hoje novamente candidato Jairo Jorge, do PSD, e participa também o candidato à reeleição, Luiz Carlos Busato, do PTB. Pelas regras definidas previamente, os candidatos terão agora 1 minuto e meio para uma apresentação inicial e, por ordem definida em sorteio, quem fala primeiro é o candidato Jairo Jorge. Boa tarde a todos. Candidato a prefeito dos republicanos. Também o apoio dos vereadores, especialmente o vereador Pastor Duarte, minha querida Beth Colombo, dos republicanos. Candidato, eu vou lhe pedir desculpas porque acho que a gente está com um problema de áudio no microfone. Enquanto a gente resolve esse problema, peço desculpas aos nossos ouvintes e eu lembro que esse debate está sendo transmitido também pelas nossas plataformas, pelo Facebook, tanto da Rádio Guaíba quanto do CIMERS, também do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Vou pedir para o senhor fazer um teste de áudio agora. Peço desculpas. 1, 2, 3. Agora 4. Estamos com Nossa, áudio. Rádio Guaíba ao vivo? Exatamente. Vamos reposicionar o relógio, assim tá? Porque a gente estava sem áudio. Pedimos desculpas, candidato. 1 minuto e meio para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos que nos acompanham, nossa querida Rádio Guaíba, especialmente os canoenses. E quero aqui saudar o Guilherme, o doutor Matias, o candidato. Meus amigos e amigas, é uma honra ter recebido 71.968 votos, 45,2% dos votos no primeiro turno. Os canoenses querem debater mais. Eu estou apresentando 55 propostas. Não ataco pessoas, ataco problemas. Quero uma campanha propositiva. Mas essa é a hora da união. E por isso é uma honra para mim ter o apoio da doutora Simone Sabin, que foi candidata a prefeita pelo PRTB. O apoio do César Augusto, foi candidato a prefeito pelos republicanos. Também eles juntos fizeram mais de 10 mil votos. Recebi também o apoio do vereador Pastor Duarte, eleito, Beth Colombo, dos republicanos. Recebi o apoio pessoal do senador Paim, do vereador Emílio Neto, do vereador Ivo Fiorotti, do vereador Paulo Ritter. Recebi também o apoio pessoal do vereador Márcio Freitas, o vereador mais votado da cidade, mais de 4 mil votos. E recebi também o apoio dos vereadores do MDB, César Mocini, Ayrton de Souza e Dr. Link. Estamos juntos porque o nosso partido é Canoas. Estamos juntos porque a cidade quer mudança. Estamos juntos porque queremos que Canoas seja a primeira cidade do Rio Grande do Sul a vencer a crise. E por isso nós vamos fazer no dia 29, fazer com que a nossa cidade possa voar novamente. Obrigado, candidato. Agora 1 minuto e meio para a apresentação de Luiz Carlos Busato. Candidato, o tempo é seu. Obrigado, Guilherme. Cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Guaíba, cumprimentar o meu oponente, o candidato Jairo Jorge, e agradecimento especial a todos os canoenses que nos ouvem e nos assistem, né, por ter me colocado no segundo turno. Nós temos aqui 2 candidatos com perfis totalmente diferentes, né, com perfis em relação ao mundo, em relação ao comportamento,
em relação a uma visão de escolha que vocês vão ter. Meu trabalho durante esses 4 anos foi com muito trabalho, com muita honestidade, com muita dedicação. Passamos por problemas muito grandes, gigantescos, né? Uma pandemia que enfrentamos nesses 3 anos, mas mesmo assim fiz mais em 3 anos do que o nosso oponente em 8 anos. E sem marketing, sem gambiarra, né? Com responsabilidade e equilíbrio. Eu nunca fui investigado por corrupção, nunca tive meus bens bloqueados, muito menos processado por mau uso do dinheiro público. A minha gestão se baseou na simplicidade, no uso criterioso do dinheiro público, né? E atendendo a quem mais precisa, aquelas famílias mais necessitadas. E é assim que vamos seguir, com seriedade e com, principalmente, honestidade. Obrigado, candidato. E dando sequência às regras previamente estabelecidas, agora quem fará a primeira pergunta é o candidato Jairo Jorge. Nós teremos os seguintes tempos: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto e meio para a tréplica. Candidato Jairo Jorge, o tempo é seu e a pergunta a seguir. Candidato Busato, eu quero comparar 4 anos com 4. Eu fui reeleito com 71,27% dos votos. O senhor recebeu apenas 34%. O senhor, em 2016, fez 84 mil votos e agora fez 54 mil. Significa que 30 mil não aprova o seu governo. 65% rejeitou o seu governo. Como é que o senhor recebeu essa rejeição? 1 minuto e meio para a resposta. O candidato Jairo se sente com a eleição ganha. Em primeiro lugar, é uma demonstração de arrogância e um desrespeito à população, né? Em 2016 eu virei a eleição e esse ano vou virar de novo, vou lhe avisar, né? Todos os meus mandatos, Jairo, foram pelo PTB. O senhor já foi do PT durante 35 anos, se não me engano, foi do PDT e agora é do PSDB. Futuramente a gente não sabe se o senhor vai voltar para o PT ou vai para o Partido Comunista, isso nós não sabemos. Eu não mudo de partido conforme a circunstância, mantenho os meus princípios. Muitos que estão te apoiando agora traíram as convicções dos seus partidos. O partido, essas adesões que o senhor está tendo, o senhor demonstra que vai retornar para o PT, provavelmente, né? A nossa base tem pessoas de valores, né? Uma questão de valores morais, éticos. Essas pessoas que estão comigo têm valores pessoais, não têm preço. Então, o nosso projeto não é uma negociação de toma lá da cá. Esse tipo de negociação no nosso governo não cabe. Essas pessoas que valorizam mais cargos e outros interesses, como dizia a Brizola, é bom que não estejam junto conosco mesmo, porque não é esse o nosso feitio, não é esse o nosso perfil. A eleição não terminou ainda, candidato. 1 minuto e meio para a réplica. Veja, quem tem arrogância aqui é o senhor, né? Porque o senhor não reconhece que 65% dos canoenses reprovaram o seu governo. Eu fiz 45%, os outros candidatos fizeram em torno de 20%. O senhor só fez 34%, o senhor tinha que ter humildade para reconhecer que o maior problema seu é a saúde, o caos na saúde, o senhor mergulhou a cidade. Veja, o prefeito Dr. Ronchetti construiu o pronto-socorro, foi reeleito com 70%. Eu implantei o teleagendamento, acabei com as filas e 5 UPAs. Fui reeleito com 71%. O senhor acabou com as filas, né? O senhor voltou com as filas, que eu tinha acabado. O senhor, né, fechou 3 das 5 UPAs. E o senhor agora quer fazer uma espécie de venda, uma entrega, né, do hospital pronto-socorro para iniciativa privada por 28 anos. Essa é a resposta das urnas. É isso que o senhor tem que responder, o caos que existe na saúde. Veja, eu fui um prefeito presente. Não fui um prefeito de gabinete que olhava, né, a cidade pela janela. Prefeitura na rua todo sábado, se Deus permitir, vamos retornar. Era o prefeito na estação, toda quinta-feira, às 6 da manhã, ouvindo o povo, com humildade. Porque a humildade quando se faz isso, né? E era um governo rápido, não um governo lento como o senhor leva mais tempo para reformar do que para construir. É um governo tartaruga. E é por isso que o povo lhe rejeitou nas urnas. Vamos fazer o debate, é isso que eu estou fazendo. Não estou atacando pessoas, estou atacando problemas. Tréplica.
Candidato Jair Jorge, o senhor mais uma vez é arrogante e prepotente nas suas colocações. O senhor se acha o rei da cocada preta. E nesses anos que o senhor tem de política, o senhor já mudou de partido várias vezes. Passou pelo PT, era fervoroso defensor dos princípios do PT, depois foi para o PDT, defendia o brizolismo como se tivesse nascido no partido do Brizola desde criancinha. E agora está no PSD e se diz de centro-esquerda. O senhor parece um galo de chaminé, muda conforme o vento, né? O vento está para um lado, o senhor vai para um lado. O vento está para o outro, o senhor vai para o outro. Nós temos que ter princípios. Eu sou PTB desde que iniciei a minha vida política. Sempre defendi as bases do PT, a honra da família, a honra do trabalhador, defendendo as pessoas mais necessitadas. Aliás, em defender as pessoas mais necessitadas, o senhor já 3 vezes tentou fazer com que eu não consiga, através do nosso programa de governo, a prefeitura não consiga, entregar rancho para idosos, entregar o cartão de auxílio de R$150 para aquelas famílias mais pobres. O senhor entrou na Justiça Eleitoral contra isso, entrou contra a testagem de Covid dos idosos em casa. Vejam bem, não quer que se faça a testagem de Covid dos idosos em casa. Esse é o candidato Jair Jorge. A palavra permanece agora com o candidato Busato, que fará a próxima pergunta. 30 segundos, candidato. Candidato Jair Jorge, o senhor gastava, quando o senhor era prefeito, R$180 mil em segurança pessoal, dinheiro do povo, dinheiro da prefeitura. Isso em 8 anos, candidato, R$180 mil por mês, significa quase 17 milhões de reais. Daria para construir 17 escolas. Por que investir tanto dinheiro na segurança própria? O senhor não confiava na segurança do município no seu mandato? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Veja, canoenses, os canoenses me conhecem, sabem a minha história e sabem quem tem arrogância e soberba e quem tem humildade. Quando eu peguei a cidade, assumi a cidade, fui eleito em 2008 pelo teu voto. A cidade era conhecida, especialmente a Guajuviras, como a Bagdá do Rio Grande do Sul. Caótica. E nesse caos eu enfrentei as gangues, eu não me aliei a elas. Enfrentei sim, e recebi, inclusive colocaram uma escuta na minha sala, uma escuta israelense. Tiveram um atentado, o meu carro, porque eu enfrentei as gangues. Fui lá, criamos o Shot Spotter, colocamos 186 câmeras, doamos 61 veículos para Guarda Municipal, 36, 14 para a Polícia Civil e 11 para a Brigada Militar. Fizemos a Bolsa Formação e principalmente a Bolsa de Policiamento Comunitário. Fizemos com que a Guajuviras e a Matias fosse um território de paz. Reduzimos pelo Observatório de Segurança 18% dos homicídios em 8 anos. Pelos dados oficiais, houve um incremento de 7,5%, enquanto na região metropolitana aumentou 75%. Eu fiz a diferença. Agora o pior é o senhor, que gasta mais de R$200 mil para usar carro blindado. O senhor, o seu primeiro-ministro, Germano, e a vice-prefeita. Eu pergunto, por que o senhor precisa de um carro blindado para andar pela cidade, prefeito? O senhor tem medo do povo? O senhor tem medo que aconteça alguma coisa com o senhor? A pergunta fica para o senhor. Réplica, 1 minuto e meio, candidato. Tenho medo, sim. Eu fui ameaçado pelo seu braço direito, Mário Cardoso, tem um registro de ocorrência na polícia, ele prestou depoimento da Polícia Federal por isso. Ameaça do seu braço direito, Mário Cardoso, por isso que eu contratei um carro blindado. No seu governo, prefeito Jair Jorge, os homicídios cresceram assustadoramente. De 2006 a 2015, Canoas cresceu em 115% os homicídios. Quando nós colocamos o pé na prefeitura, o senhor gastava R$180 mil com 6 seguranças armados para sua proteção pessoal. E o senhor fez o seguinte ainda, retirou das escolas a segurança das escolas. Eu fiz o contrário. Quando eu cheguei, tinha 180 mil de gastos com segurança privada, peguei esse gasto e coloquei de volta nas escolas e diminuímos todos os índices de arrombamento. 180 mil por mês, candidato Jair, o senhor gastou aproximadamente 17 milhões, população de Canoas, 17 milhões para a segurança dele, privada dele, paga com dinheiro da prefeitura.
Dava para construir. Eu reformei a escola Caramelada por R$900 mil. Sabe quantas escolas carameladas daria para fazer com o dinheiro que ele gastou na segurança pessoal dele? 17 escolas Caramelada dava para nós ter construído. A escola Caramelada que vertia esgoto no refeitório das crianças. Tempo 1 minuto e meio para a tréplica. Veja, Canoense, quer justificar o que não fez, né? Hoje nós temos metade das câmeras que estão sem funcionamento. Hoje ele acabou com a ronda escolar. Sim, a ronda escolar que a Guarda Municipal fazia na frente da escola do teu filho. Né? Nós ampliamos a ronda escolar, colocamos porteiros, colocamos sistemas de segurança na escola. Ele abandonou isso. Hoje a Guarda não faz mais a ronda escolar. Não é porque não está agora, em razão da Covid, já não fazia antes. Então, é ausência de política, né? Política de segurança, hoje, ele está navegando porque tem o presidente Bolsonaro, tem o governador Leite, porque quem coloca brigadiano aqui é o governador, não é o prefeito. Eu vivi dificuldade, sim. Né? Crise do Estado em 2015, as dificuldades financeiras, né? Chegou a ter uma viatura só, mas quem é o responsável? É o prefeito? Não, era o governo do Estado. Mas eu nunca critiquei o governador Sartori. Diferente do atual prefeito, que sempre o culpado é o outro, sempre o culpado é alguém, ou é o presidente, ou é o governador, ou sou eu, o candidato prefeito anterior, ele sempre quer botar a culpa em outro, né? Nós vivemos sim problemas, porque eu enfrentei as máfias, eu enfrentei esses setores, né? Não fico fazendo factoide, como alguns, que querem inventar motivos para garantir, talvez, né, privilégios, como usar, né, um carro blindado. Convenhamos, né, um carro blindado é demais. A palavra permanece com o candidato Jairo Jorge, que fará a próxima pergunta em 30 segundos. Candidato. Veja, candidato Busato, em 2016, o senhor foi, né, para a propaganda falar que o senhor ia fazer uma licitação do transporte já, inclusive o senhor foi para o cartório dizer isso, né? Só que em 2018 o senhor mandou o projeto 42, PL 42, dando 10 anos. Não conseguiu, levou 1 ano. Aí no ano seguinte o senhor mandou o PL 64. Para mais 10 anos, conseguiu 4, só conseguiu 5 anos. Como é que o senhor explica o estelionato eleitoral? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Jairo, essa questão do aeromóvel é uma questão que nós já discutimos inúmeras vezes e de que eu tenho a certeza absoluta de que nós fizemos o melhor para Canoas. Esse prejuízo que Canoas ia ter durante 30 anos, um empréstimo de 637 milhões para construir 4 quilômetros de um trem que saía do Guajuviras até a estação Matias Velho. Isso sem contar o prejuízo que a prefeitura, o contrato prevê isso, um prejuízo, se a empresa tivesse prejuízo na sua operação, a prefeitura teria que cobrir os custos. Então esse elefante branco, que Canoas teria que suportar durante vários anos, fora todas as ilegalidades de contratação do aeromóvel, sem licitação, e o prejuízo que o senhor causou para o município por não ter fiscalizado a empresa Sogal, que era parente da sua vice-prefeita, volto a repetir, né? A empresa Sogal entrou com ação judicial no valor de 26 milhões que me impediu de fazer a licitação. Eu coloquei o edital na rua, o Ministério Público nos impediu de fazer a licitação, por culpa sua, por inoperância do seu governo, por falta de fiscalização do seu governo, que ocasionou uma ação judicial da empresa de 26 milhões. O Ministério Público me recomendou e eu respeito a lei, obedeci. A nova licitação será feita em 2023, aí sem os prejuízos causados pelo senhor. Réplica. Canoense, veja que é sempre o mesmo discurso, ele nunca é o culpado de nada, né? O culpado é o Ministério Público, o culpado é o Jairo Jorge, o culpado é a Beth Colombo, ele nunca é culpado de nada. Nunca assume os seus erros, as suas falhas. Eu tive erros, é natural, eu governei 8 anos. Mas veja, quando eu assumi a prefeitura, eu recebi um contrato, aliás, ele era do governo. Ele era, né, partidário, o vice era dele. Eles deixaram assinado por 10 anos para mim, está aqui o contrato. Mas eu respeitei e fiscalizei a empresa. Isso que ele está dizendo não é verdade. Ele quer aqui criar um factoide. Eu fiscalizei, multei, exigi que tivesse ônibus novo, não ônibus faz de conta. Né? Aquele que como fizeram, né? Botaram 2012 e anunciaram que era novo. Não, ônibus novos, foram, né, mais de 100 ônibus novos. Aliás, quero lembrar que a tarifa, quando eu deixei, era R$ 3,30, em Porto Alegre era R$ 3,75.
Tem uma diferença aí, né? Agora a tarifa de Porto Alegre é 4,55, a tarifa de Canoas é 4,60. Quem é que é o amigo hoje da empresa? Deu 5 anos, falou que ia fazer licitação. Veja, em 2018 não tinha nada de Ministério Público. O Ministério Público é 2019, mas ele já quis dar 10 anos para a empresa. Agora eu pergunto o seguinte, o Ministério Público deu uma recomendação. Quem é o prefeito? Quem é que foi eleito em 2016? Foi o senhor. O senhor tem que ter atitude, o senhor é um prefeito lento, é a prefeitura tartaruga. E o senhor foi lento e não fez a licitação que deveria fazer. Essa é a verdade que o senhor não quer responder. E o senhor quer botar em mim uma culpa que é sua. Tréplica. Olha, prefeito Jairo, eu posso ser um prefeito lento, mas o senhor é ligeiro demais. Aliás, a justiça demonstra isso com vários processos de corrupção, de ligeireza. E essa ligeireza, tu pode ter certeza que eu não quero ser. Eu sou um prefeito comedido, um prefeito que respeita o dinheiro público, e essa rapidez no trato do dinheiro público que o senhor tem, essa ligeireza, entre aspas, nós devemos cuidar, porque todo o administrador que é ligeirinho, algum problema tem. Então, vamos aqui botar os pingos nos is. Eu quero dar uma demonstração aqui, ó, do Ministério Público, que lhe a improbidade administrativa, que lhe acusaram aqui por gasto de 7 milhões em questões de esporte, que o senhor gastou indevidamente 7 milhões, e o Ministério Público diz o seguinte: o prefeito Luiz Carlos Busato entendeu afastar o dolo, já que, sob a existência de investigação, determinou a imediata suspensão. Ou seja, o Ministério Público me elogia aqui pelas providências que nós tomamos na proteção do dinheiro público. Eu sou lento exatamente porque eu tento proteger o dinheiro. O dinheiro público é dinheiro do povo, dinheiro que o povo gasta com impostos. E nós temos que ter, sim, o maior cuidado possível. Talvez por isso eu acho que eu sou lento, porque a sua ligeireza eu não quero ter. Tempo. Bom, fechando esse bloco, a última série de perguntas, resposta, réplica e tréplica. A palavra é do candidato Busato. 30 segundos para a pergunta, candidato. Me atrapalhei aqui. Vamos lá. O senhor recebeu o município, no final de 2008, com a dívida de 45 milhões. 45 milhões. Entretanto, entregou a prefeitura para mim, em 2016, com uma dívida de 294 milhões. Né? Ou seja, um aumento de 550% no endividamento do município. Em dados atualizados, pergunta, candidato. Hoje são 649 milhões. 1 minuto e meio para a resposta. Veja, eu jamais critiquei o prefeito Ronchetti. Eu fui eleito para resolver os problemas. E procurei agir assim, com firmeza. Veja, não tem nenhum processo por corrupção. Aliás, eu tenho muitos processos porque um advogado, cuja mulher é a sua diretora, alto cargo lá na Secretaria da Saúde, entrou com quase 30 processos contra mim. Essa que é a verdade. Eles, durante esses últimos 10 anos, eles me perseguiram. Eles têm uma verdadeira obsessão por mim. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu honrei os compromissos. O prefeito Dr. Ronchetti deixou empréstimos, sim, eu honrei, paguei inclusive. Fiz empréstimos para beneficiar o povo, principalmente as pessoas mais humildes, que tinham lá, moravam em chão batido, né? Pó no verão, barro no inverno. Fizemos sim a pavimentação de 444 ruas, 113 quilômetros, com recurso da CAF. Fiz a Vala do Leão, foi muito importante, fiz a Casa de Bombas número 8, obras para alagamento, 32 obras, 200 milhões, captei 1 bilhão. É isso que eu fiz para Canoas crescer, e honrei os pagamentos. O senhor agora fez mais de em torno de meio bilhão, 9 empréstimos. O senhor está deixando a prefeitura, né, com 9 bilhões, 900, em torno de 500 milhões, quase meio bilhão. O senhor vem me atacar. Veja, eu queria que o senhor explicasse por que o senhor está fazendo a cobertura da cancha do tiro de laço e fez um empréstimo com 16 milhões. Eu quero que o senhor explique para a sociedade. No meio dessa crise, por que fazer uma obra? Não poderia buscar, o senhor foi deputado, buscar emenda, né, recurso ao fundo perdido do governo federal? Por que gastar esse dinheiro? Réplica. Interessante, quando o senhor faz empréstimo, é investimento. Quando eu faço empréstimo, é endividamento. Olha a visão que ele coloca de um lado para o outro. Pois eu não fiz nenhum empréstimo novo, Jairo.
Eu acho que tu não sabe porque tu esteve afastado do município, esteve viajando pelo estado, plantando árvore, depois foi para Brasília, depois foi para Sapucaia. Nós não fizemos nenhum empréstimo novo. Os únicos empréstimos que eu fiz foi o do aeromóvel, que eu reduzi em 160 milhões e dividi ele em 9 empréstimos. Ou seja, o endividamento do município, no meu governo, foi reduzido em 160 milhões dos empréstimos que você fez. Você fez 3 empréstimos, 2 deles, que totalizam em torno de 350 milhões de reais, um deles em dólar, né, para contenção de cheias, alagamento. E não acabou com o alagamento, não fez nada em relação ao alagamento no teu governo. Quem acabou com o alagamento fui eu, no meu governo, nos 6 primeiros meses de governo, fazendo o que tem que ser feito, limpando vala, limpando boca de lobo, e é isso que nós fizemos. E o terceiro empréstimo teu, que é maior do que os 9 empréstimos meus, porque é o mesmo empréstimo, eu reduzi em 160 e dividi em 9 áreas. Entre eles, a cobertura de tiro de laço, que foi de 5 milhões e 600, e não de 16. Tu contabiliza o empréstimo com os juros até 30 anos. Então, os teus empréstimos em 30 anos dá mais de 1 bilhão. Tréplica, candidato. É que o senhor, quando me ataca, o senhor tem uma métrica. O senhor é de um jeito. Quando sou eu, aí é diferente. O senhor está usando 600 milhões do aeromóvel. O empréstimo do aeromóvel é 270 milhões. Eu posso, então, dizer que o seu empréstimo lá de 7 milhões é de 16, usar a mesma regra sua. Agora, na verdade, o senhor é um arquiteto de obras prontas, né? Porque quem fez as 32 obras de saneamento fui eu. E fiz tudo. E o senhor, aliás, o que o senhor fez foi concluir a casa de bombas, que eu deixei ela praticamente pronta. Nem o senhor inaugurou. O senhor mandou alguém inaugurar. Veja, o senhor cortou a fita. Quer dizer, agora o senhor vai ludibriar a opinião pública? O senhor acha que as pessoas não têm inteligência em Canoas? Que os moradores não sabem quem trabalhou, quem fez, quem buscou o dinheiro? Quem fez? Eu reconheço o seu trabalho. Eu não estou aqui, eu reconheço que o senhor concluiu a obra, que o senhor está tocando lá a obra da Curitiba. Veja, o senhor não tem a mesma postura que eu tenho com relação a mim. O senhor não reconhece nada que eu fiz. O senhor tem bons projetos. E eu quero dizer para o povo que, se for a vontade dos canoenses e a vontade de Deus, eu vou continuar os bons projetos do atual prefeito. E tem bons projetos. Tem o Talento, que é um bom projeto, tem os projetos na segurança. Eu vou fazer isso, que é isso que o povo quer. E não essa política. Comigo é tudo ruim, com ele. Aliás, ele não diz o seguinte, que o empréstimo de 270 milhões ia ser pago por quem ganhasse a concessão. É isso que ele não diz. Esquece de dizer isso. Agora, empréstimo dele são 9. Essa que é a verdade. Obrigado, candidatos. E assim a gente encerra este primeiro bloco do debate de segundo turno aqui em Canoas, transmitido diretamente da Ubratec, na cidade da região metropolitana. No próximo bloco, o tema é saúde, com 4 questionamentos feitos pelo CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós temos, neste momento, 13h30, marcou o eletrônico da Guaíba, 31 graus é a temperatura aqui em Canoas. Na volta, o tema é saúde, com o confronto, mais uma vez, dos candidatos. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Rádio Guaíba volta em instantes com o segundo bloco do debate dos prefeitos, dos candidatos à Prefeitura de Canoas. Já voltamos.
de volta, agora são 3 horas mais 35 minutos, 32 graus é a temperatura em Canoas. Nós falamos ao vivo do Ubratec, direto do campus da Universidade Luterana do Brasil, onde realizamos mais um debate das cidades que têm segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Neste segundo bloco, o confronto é sobre saúde, a temática é sobre saúde. Serão feitas 4 perguntas, onde um candidato responde e o outro terá a oportunidade de comentar a resposta e, ao mesmo tempo, abordar aquele assunto. Quem fará as perguntas é o presidente do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, presidente Marcelo Matias, a quem eu saúdo. Presidente, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde, Guilherme. Eu gostaria de cumprimentar não só a ti, especialmente aos nossos ouvintes, e de maneira muito fraterna aos candidatos que estão aqui fazendo um belo debate. Em nome dos Simers e em nome dos médicos, eu gostaria de iniciar com uma pergunta bem objetiva para que os candidatos possam explanar acerca da terceirização da saúde. No último mês, o Sindicato Médico fez 10 painéis com candidatos de todos os partidos e todas as cidades que tivemos acesso, perguntando sobre a terceirização como uma forma de abordagem à solução dos problemas da saúde. Canoas sempre esteve com esse assunto na ponta da língua, especialmente pelos problemas que a terceirização causou nesta cidade. Nesse sentido, objetivamente, eu gostaria de ouvir dos candidatos qual a sua oposição para a terceirização em saúde e, em sendo favorável, como evitar que os problemas que já ocorreram nessa cidade sejam minimizados a partir da sua gestão. Pela ordem definida previamente em sorteio, quem responde primeiro é o candidato Jairo Jorge, 2 minutos, e na sequência o candidato Busato se manifesta a respeito do assunto. Candidato. Veja, doutor Matias, a Constituição, seu artigo 199, estabelece essa parceria, né? Esse elemento complementar com instituições filantrópicas. Não é fácil. Quando assumi a prefeitura, nós tentamos administrar diretamente um hospital de pronto-socorro. E fizemos, né, um grande esforço, mas é difícil manter serviços 24 horas, com a intensidade, com a expertise que um hospital, por exemplo, de pronto-socorro exige. Eu quando assumi tinha 7 cooperativas, uma empresa de engenharia que administrava o hospital. Foi a forma que se tentou manter. Mas o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, não aceitou. E nós buscamos uma parceria que deu certo, Mãe de Deus. Veja, administrou muito bem. Fizemos daí, depois de 6 anos, obrigatoriamente a licitação, veio a GAMP. Mas queria lembrar que não foi a GAMP a vencedora, foi a Cruz Vermelha, que por problemas lá da Justiça, com Balneário Camboriú, não pôde assumir nem Canoas, nem Porto Alegre. E o segundo lugar assumiu. Veja, comigo, a GAMP trabalhou 1 mês. Trabalhou bem, não houve nenhum problema. Tanto que o Tribunal de Contas não aponta, não glosa os auditores nenhum centavo comigo. Agora, o grande problema, na minha opinião, da GAMP a partir de janeiro de 2017 é a fiscalização. Nós temos que ter uma fiscalização robusta. Não adianta a gente botar, né, a raposa para cuidar do galinheiro. O Rinaldo, que era um secretário junto, por exemplo, da Saúde, ele foi de janeiro até julho de 2017 secretário. Aí passou em julho para ser diretor da GAMP, ganhava em torno aí de 12 mil, passou a ganhar 25. Aí ele passou a cuidar da GAMP, veja, né? Quando a gente bota 80 pessoas, parentes, fica difícil. Então o que nós temos que fazer? Uma licitação robusta, com exigências. Aprendemos com a lição. Vamos fazer uma exigência, vamos discutir com o Tribunal de Contas sobre isso, porque é preciso ter empresas sólidas. O Mãe de Deus era sólido, o GAMP não era. Por isso temos que mudar. Candidato Busato, 2 minutos, mesmo tema. A terceirização é um problema em todas as áreas, em várias cidades. Aqui, o próprio Simers fez um levantamento que 80% das empresas privadas que atuam na saúde dos municípios têm problemas sérios com a justiça, né? Acho que o candidato só fale um pouquinho mais próximo do microfone. Isso. O GAMP trouxe um prejuízo inestimável para os cidadãos canoenses, né? Um processo ilegal, mal feito, no final da gestão do ex-prefeito Jairo, né? O ex-secretário dele foi que preparou essa licitação, fez uma licitação onde escolheu, infelizmente, uma empresa de fundo de quintal, e depois foi trabalhar na empresa, né? Ao contrário do Rinaldo, que ele fala aí, que trabalhou 6 meses e foi embora, esse ele contratou a empresa. Foi ele mesmo que contratou a GAMP e foi trabalhar na GAMP.
E a Cruz Vermelha, que era a primeira colocada, ela não foi desclassificada, não foi a justiça que impediu ela. Foi a comissão de licitação do prefeito Jairo Jorge que eliminou a empresa. Não tem nada a ver de justiça. É a própria comissão de licitação, né? Sobre parentes, prefeito Jairo, ex-prefeito Jairo, nós temos aqui vários casos aqui de parentes que trabalharam aqui. Eu posso licitar, já que o senhor insiste nesse tema aqui, né? A tua filha, Isadora Jardim, trabalhou dentro do aeromóvel. Foi ela que assinou, aliás, a ordem de início do aeromóvel. André Colombo, filho da vice-prefeita, trabalhava na empresa GSH, né, que deu um prejuízo de 30 milhões para a prefeitura. Né? Nem vou falar do teu irmão aqui, que eu vou deixar para o assunto para mais adiante, né, que se aposentou com 16 mil reais. Olha, tinha um salário de 1.500, trabalhou 3 meses no gabinete e se aposentou com 16 mil. Então, se nós formos falar de parentesco aqui, o único parente que o senhor cita é a minha ex-cunhada, que é ex-cunhada, que eu nem sei onde é que anda. Tempo. Nós seguimos na pauta saúde, vamos à próxima pergunta. Presidente do CIMERS, Marcelo Matias, a palavra é sua. Os processos sequenciais de terceirização que ocorreram no Hospital Universitário e no Hospital Pronto-Socorro de Canoas deixaram por trás um conjunto de consequências. Uma das consequências que lá grita aos olhos de qualquer pessoa que conheça o andar desses hospitais são as imensas dívidas trabalhistas de ambos que foram acumulando às custas das novas trocas e do não pagamento das rescisões passadas. Qual é a possibilidade que a sua gestão, caso venha ganhar a prefeitura, solucione esse problema e qual é a garantia que especialmente os médicos, porque somos do sindicato médico, mas que todos os trabalhadores que lá trabalham venham a ter em relação não só ao ganho das suas rescisões, mas também com a garantia dos seus empregos nessas instituições que são instituições gerenciadas pelo município. Quem responde primeiro é o candidato Busato. 2 minutos. Presidente Marcelo, a nossa gestão que nós estamos fazendo na saúde pública de Canoas é uma gestão com responsabilidade e sempre analisando quem vai gerir a saúde. A terceirização que nós estamos fazendo é contratando uma empresa e para isso nós estamos submetendo esse processo ao Tribunal de Contas, que está analisando isso. Já discutimos, inclusive, com o Conselho de Saúde. A empresa que nós queremos contratar é uma empresa séria, que tenha um nome a zelar. Essa é a garantia, em primeiro lugar, essa é a garantia. Se nós contratarmos uma Santa Casa de Misericórdia, eu tenho certeza que a Santa Casa tem um nome a zelar e não fará nenhuma bobagem no transcurso da sua gestão. Segundo lugar, a empresa tem que ter patrimônio. Não pode ser como a GAMP, essa que foi contratada pelo Jairo, que é uma empresa de fundo de quintal, que não tinha garantia nenhuma e que não tinha procedência nenhuma. Essa é a principal garantia. A seriedade na contratação de empresas que vão gerir a saúde de Canoas. Veja bem, na administração do Jairo, o Mãe de Deus deixou uma dívida para o próximo para a GAMP de 42 milhões. A GAMP saiu, deixou outra dívida para a prefeitura para pagar. Ou seja, é uma sucessão de empurra com a barriga com esses problemas para outras gestões pagarem. Por isso que nós estamos fazendo uma concessão dentro de todos os critérios legais, critérios de honradez, né, de transparência, para que a população e principalmente os funcionários da saúde, os médicos, os enfermeiros, técnicos, não tenham os seus direitos tolhidos por uma má escolha de uma gestão inoperante, ineficiente, né, e incompetente. E é isso que nós não queremos. Nós queremos uma empresa séria para tratar com os funcionários. Tempo. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos. Nós vamos sim garantir, vamos cobrar das empresas. Tem empresas sólidas, Mãe de Deus é uma empresa sólida. Eu, quando assumi, tinha as cooperativas, era um coopergato. Então, vamos fazer o nosso papel, a prefeitura é solidária, tem que responder e tem que buscar com quem fez. Vamos fazer isso. Agora, eu quero lembrar, né, aqui tem um relatório dos auditores do Tribunal de Contas. O atual prefeito aqui tem que explicar por que ele tem que devolver 24 milhões. Isso é auditor, isso aqui é a auditoria, 24 milhões, superfaturamento em medicamentos, 80 parentes. Não é só a cunhada dele, que agora é ex, né? Mas era cunhada, foi cunhada. Veja, eu quero aqui pedir aos nossos canoenses, né? Veja, o atual prefeito não tem escrúpulo. Minha filha
estudou à noite, fazendo engenharia na Unicinos, pagando para fazer a faculdade, entrou como trainee, entrou na aeromóvel, trabalhou como trainee, ganhava um salário baixo, nunca assinou contrato nenhum, vem aqui inventar. Seja respeitoso. Eu não estou atacando o seu filho, que foi secretário, né? Aliás, a própria justiça impediu ele. Né? A sua filha que está no Transurb com alto salário. Eu não estou atacando a sua nova esposa que trabalha hoje na Emater. Então vamos nos respeitar. Né? Eu acho que um debate tem que ser de alto nível. Né? Eu não vou aceitar essa sua forma de debater. Né? Eu fiz sim, não é verdade o que o senhor está dizendo da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha foi impedida pela justiça. Ela foi tornada inidônea. O senhor precisa ler os processos. Estão lhe informando mal. É porque o senhor sempre age por alguém. O senhor não vai buscar. É que o senhor é lento nesse sentido. E eu fui um prefeito honesto. Não tem nenhum processo por corrupção. Essa que é a verdade, é isso que o senhor não quer enxergar. Agora, vamos manter o debate em alto nível, que é isso que o povo quer e os canoenses desejam. Próxima pergunta do presidente dos Címeros, Marcelo Matias. Dentro da crise geral que vemos nos hospitais de Canoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças desponta como talvez o que tenha a maior crise proporcional ao seu tamanho e ao seu faturamento. Diversas promessas foram feitas ao longo do tempo e várias gestões para que se solucionassem as dívidas e colocasse o hospital no caminho da solução da saúde de Canoas. Entretanto, no ano da pandemia, o que a gente viu foram promessas não cumpridas e o alargamento da dívida com os médicos, com a diminuição do faturamento do hospital. Qual é a solução que a sua gestão pretende dar para os graves problemas do Hospital Nossa Senhora das Graças, que acumulam também dívidas com os médicos e que precisam ser solucionados para que no futuro a gente venha a ter uma saúde mais saudável na cidade? Quem responde primeiro é o candidato Jairo Jorge, 2 minutos. Matias, quando eu assumi lá em 2009, 2008, também tinha uma crise muito séria. Nós conseguimos recuperar o Nossa Senhora das Graças, foi importante, fizemos lá a nova emergência, foi feita uma nova UTI, a prefeitura ajudou, foi feita também toda a parte de credenciamento para oncologia, quimioterapia. Nós conseguimos recuperar o hospital, ele estava em boas condições. Veja, em 2008, nós tivemos 8.798 AEHs, que é autorizações de internação hospitalar no Nossa Senhora das Graças. Em 2016, foi 9.411. Houve um crescimento. O ano passado caiu para um patamar abaixo do prefeito Ronchetti, 7.871. Houve um processo, infelizmente, de um garrote no Nossa Senhora das Graças, e que levou com essa decisão tardia, de última hora, eleitoral, de fazer uma intervenção. Não é o caminho intervenção. O caminho é ajudar o hospital com gestão. A prefeitura cruzou os braços, disse que era um problema privado e disse que não ia fazer nada. E agora fez uma intervenção pública no hospital privado e quer passar o hospital público, pronto-socorro e HU, que são públicos, para o setor privado. É uma inversão total. Então vamos recuperar o Nossa Senhora das Graças, é urgente, é necessário. Veja, tem uma instituição que vai responder pelos seus atos, a Associação Beneficente São Miguel, que tirou medicamentos de dentro da Nossa Senhora das Graças e levou para a Beneficência Portuguesa, que deu um prejuízo operacional de 24 milhões o ano passado. A prefeitura não viu nada, o secretário da Saúde não viu nada, o prefeito não viu nada. Essa pergunta que não quer calar. Por que silenciaram? Por que deixaram acontecer e levar o Graça praticamente ao fechamento? Não tinha nem dinheiro para comprar papel higiênico. É essa a realidade dramática, mas vamos fazer o Nossa Senhora das Graças se recuperar. Candidato Puzzato, 2 minutos. Ô Jairo, primeiro, a tua filha não era uma simples, não sei o que tu falou, estagiária, né? Está aqui, ó. Assinou a ordem de início do aeromóvel, Isadora Jardim. Ela não era uma simples estagiária, ela assinou a ordem de início. O estagiário assinar a ordem de início e o Tribunal de Contas, Jairo, não me condenou em 24 milhões. Está aqui uma certidão do Tribunal de Contas que diz o seguinte, inexistindo até o presente qualquer condenação. Então, só para responder essa questão. Quanto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, Marcelo, o hospital tem que ser gerido por uma entidade que tenha competência, que não era o caso da ABC. Por isso, nós denunciamos já no primeiro ano de governo, a gestão do Gracinha para
o Ministério Público. Tu acompanhou isso porque tu participasse de várias reuniões. E com isso, o Graça indicou uma empresa chamada São Miguel, que eu não tenho nenhuma ingerência. Quem escolheu foi a ABC, aliás, o Osório Biazuz, aliás, o Francisco Biazuz, que é marido da tua ex-vice, foi uma das pessoas que indicou essa São Miguel aí, né? E na tua gestão, Jairo, na gestão do Gracinha, o Ministério Público, Núcleo de Combate à Corrupção, não é eu que estou dizendo, está aqui, ó, Ministério Público, Núcleo de Combate à Corrupção, lhe acusa de uma ocorrência de um fato delitoso que causou um prejuízo ao Gracinha e ao erário público de R$ 3.113.712,20 por má gestão da Prefeitura junto à Gracinha. É por essas e por outras que o Hospital Nacional das Graças estava onde está. Nós agora assumimos, não deixamos fechar, já está tomando um novo rumo graças à nossa gestão. Última pergunta deste bloco, a temática segue sendo saúde. Presidente do Simers, Marcelo Matias, a palavra é sua. O ano que vem será um ano fundamental para a saúde, seja pelas necessidades que haverão em termos de saúde secundária e terciárias, em cima de procedimentos não executados durante o período da pandemia e da necessidade e importância crescente da atenção básica de saúde de qualquer município. Nesse sentido, faço duas perguntas. Em relação às queixas que são fortes no sistema básico de saúde, em cima especialmente do aplicativo que foi implantado e que de alguma forma destrói a regionalização dos postos, e a importância dessa regionalização para o encaminhamento adequado para procedimentos de nível secundário e terciário no hospital. Qual é a sua proposta para a solução de ambos os problemas para ambos os candidatos? Quem começa a responder é o candidato Luiz Carlos Busato. 2 minutos, candidato. A saúde é um problema nacional, né? Hoje eu vi uma foto da Unimed, onde está lotado de gente lá para atendimento. Ou seja, ela sofre sérios ciclos, né? E nós tivemos, durante o último ano, uma crise mundial. Nunca na história da humanidade, eu diria assim, nós tivemos uma crise como tivemos. E eu tive que enfrentar isso, apesar de eu ser do grupo de risco, enfrentei com toda a galhardia. Nós estamos fazendo uma reestruturação total na rede hospitalar. Nós criamos a clínica da mulher, da criança, a do idoso, que o meu oponente insiste em dizer que fechou, não fechou, ela está funcionando aqui na Guilherme Michel. Reformamos a Guajuviras, Estância Velha, São Vicente, Caçapava, Mato Grande, Caique, a UBS Imaculada. Estamos terminando a Vila Cerne, a Santa Isabel, a Nova Niterói, a Prata, né? Ou seja, criamos 14 clínicas de saúde da família. Ou seja, uma reestruturação. Reformamos todo o hospital universitário, que estava com 3 andares detonados, né? Nós tivemos, tu esteve junto comigo no início do mandato para conferir isso. Estamos reformando todo o pronto-socorro, nós estamos dando condições para que as pessoas possam trabalhar. Contratamos mais de 700 profissionais da área da saúde nesse período para trabalhar nos postos de saúde. Estamos acabando com a fila de 153 mil procedimentos que recebemos de herança do governo anterior. Hoje estão 8 mil. Não está bom, ainda não estamos satisfeitos. Queremos implantar até o final do ano a telemedicina, queremos implantar um sistema moderno e eficiente, não o teleagendamento que causou 2 condenações ao ex-prefeito Jairo Jorge. Tempo. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos. Eu criei o teleagendamento. Foi inovador, né? Foi a primeira cidade do Brasil a fazer isso, não a última. Não é aquela lentidão, né? Está sempre atrás dos outros. Fizemos e 2 milhões de consultas foram feitas. 2 milhões, sim. Nós ampliamos 50% as consultas básicas, isso deu gestão. É isso que está atrás. Quando eu assumi, era 91 milhões na saúde em 2008, conseguimos quadruplicar o orçamento, 435 milhões. Isso foi feito com trabalho, com dedicação. Então, doutor Matias, nós vamos retomar o teleagendamento, claro que aperfeiçoado. Vamos usar aplicativo, não esse aplicativo eleitoral que foi feito apenas agora, né?
quer fazer em 40 dias o que não fez em 4 anos. É o prefeito do gerúndio, né? Está sempre fazendo o que já devia ter feito. Convenhamos, né? Então vamos fazer de verdade, aplicativo, vamos fazer sim de verdade, né, o teleagendamento e consultas presenciais, tem que ter isso. Vamos recuperar a atenção básica. É importante deixar claro aqui, né, que fica repetindo muitas vezes uma mentira, né, para tentar ela virar verdade. Não existe isso. Né? Nós fizemos sim um processo, né, de debate, de discussão. Só para voltar um pouco, né, a questão lá da GAMP, a Cruz Vermelha, né, ela não foi de maneira alguma, né, indicada por nós. Né? Ela venceu a licitação, não foi bloqueada por nós. É isso que precisa ficar claro. E quero, por fim, também aqui falar novamente, né, está repetindo aqui uma coisa que não é verdade. Eu não disse que a minha filha, né, eu disse que ela começou com um trainee, o senhor começa a colocar palavras na boca da gente. Né? E é importante dizer que ela começou em 2011 e o contrato com a Aeromóvel foi em 2014. Então vamos respeitar, vamos fazer um debate propositivo, vamos melhorar o caos da saúde. É isso que nós temos que melhorar, são 15 mil cirurgias que deixaram de ser feitas. E assim nós encerramos o segundo bloco deste debate para a Prefeitura de Canoas, neste segundo turno do debate Rádio Guaíba Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. No terceiro, o próximo bloco, novamente o confronto direto com temática livre entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Canoas. Nós falamos ao vivo, direto da Ubratec em Canoas. Já voltamos, breve pausa. Rádio Guaíba Simers nas eleições 2020.
Estamos de volta com o nosso debate para a Prefeitura de Canoas, neste segundo turno das eleições 2020. Rádio Guaíba e Simers juntos na realização dos debates das cidades que têm segundo turno aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos agora 4 horas mais 1 minuto, 32 graus é a temperatura aqui em Canoas, região metropolitana. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Neste terceiro bloco, o confronto de ideias volta a ser direto, com perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Tempo de pergunta, 30 segundos, e 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto e meio para a tréplica. Por ordem previamente definida em sorteio, o primeiro a perguntar neste bloco, nesse terceiro bloco, é o candidato Luiz Carlos Busato. A sua pergunta em 30 segundos, candidato. Obrigado, Guilherme. Candidato Jairo, a minha gestão foi a que mais investiu em educação na história de Canoas. Estamos transformando a educação, tenho inclusive apoio em massa aí dos professores. Lá na escolinha Caramelada, no Guajuviras, o esgoto vertia no refeitório das crianças. Nós reformamos, fizemos uma ampla reforma. O senhor foi condenado a devolver 750 mil da merenda. Explique essa condenação para devolver dinheiro da merenda das crianças. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Vejo, ao invés de trazer propostas, ao invés de discutir, ele fica atacando as pessoas. É essa a posição, né? Tentando repetir uma mentira para que, 1000 vezes repetida, vire verdade. A mentira tem perna curta, Busato. E tu sabes muito bem, ou tu não estás lendo ou estás mal informado. Tu sabes que nada tem a ver com o desvio da merenda. Eu fiz a reforma na Caramelada, fiz um prédio novo. Aliás, tu fez uma inauguração na Caramelada dizendo que era tu que tinha feito, no prédio que eu construí. Eu fiz 172 obras, construí 17 escolas, tu não construiu nenhuma. Tu não entregou nenhuma escola. Vem falar em investimento. Nós investimos sim na educação. E o povo sabe muito bem, uniforme, material escolar. Quero explicar a merenda, sim, que tu está disseminando, infelizmente, mentiras. Vejam, tínhamos 2 empresas, 400 cozinheiros serventes, quebraram as empresas. Eu contratei uma empresa para que elas não ficassem desempregadas e que 30 mil crianças não ficassem sem merenda e sem limpeza das escolas. Eu pergunto para ti, pai, o que tu faria? Para ti, mãe, tu deixaria as crianças? Ele, no estilo dele, deixaria as crianças 1 ano sem merenda e sem limpeza nas escolas. Eu fiz o certo, tenho certeza que é uma decisão de primeira instância, eu vou reverter como já reverti outras, porque eu não temo, e quem não deve, não teme. É isso que eu acredito. 1 minuto e meio para réplica. Jairo, não é eu que estou dizendo que tu foi condenado a 750, eu não estou te acusando. Quem está te acusando aqui é a Justiça Federal, Seção Judiciária, 2ª Vara Civil de Canoas. Jairo Jorge e Elisier Moreira Franco, marido da Maria do Rosário, vocês dois estão condenados, os réus são condenados ao ressarcimento de R$ 756.153,16, dinheiro da merenda das escolas, Jair. Isso é, amigo ouvinte canoense, dinheiro de merenda é dinheiro da alimentação das crianças. Agora, durante a pandemia, nós estamos levando o rancho das escolas nas casas das mães que muitas vezes não têm dinheiro para comprar merenda, não tem dinheiro para comprar a refeição das suas crianças. É esse dinheiro que foi desviado da educação de Canoas, candidato Jairo. O senhor omite isso da população. Isso aqui, o senhor foi condenado, o senhor tem que devolver. Onde é que está a minha mentira? Eu estou provando aqui com documentos da Justiça Federal. É eles que estão dizendo que o senhor tem que devolver 750 mil. O senhor e o marido da Maria do Rosário, que era o seu secretário de Educação durante o seu governo. Houve, sim, desvio de 750 mil, mais de 750 mil, do dinheiro da merenda das crianças das nossas escolas. Tréplica. É uma mentira assim deslavada. E ele repete a mentira 1000 vezes para que tu tente acreditar. O povo me conhece. Porque na minha época, tinha merenda de verdade. Não é uma bolachinha e um suquinho como ele dava agora para as crianças até março. Tinha comida, carne, arroz, feijão, e o povo sabe muito bem. Não é verdade, não é dinheiro da merenda,
é uma questão administrativa. O juiz entendeu que eu tinha que ter feito antes. Ele nem questiona a contratação emergencial. Agora, a empresa faliu em dezembro. Eu ia o quê? Parar em setembro a escola? E as crianças iam perder o ano letivo? Eu te pergunto, mãe, pai, se coloca no meu lugar, o que tu faria? Cruzaria os braços como ele, um prefeito de gabinete, fica olhando a cidade pela janela? Ou faria o que eu fiz? Eu não fiz nada errado. O próprio juiz, o senhor deveria ler essa parte. O senhor omite, porque a sua intenção aqui é confundir o eleitor. O juiz lá não houve dolo, não houve nada errado. E eu vou disputar, sim, essa questão, porque eu entendo que a época foi correta, não houve prejuízo, nenhuma criança teve prejuízo. Eu quero dizer que quem conhece bem a merenda é o PTB, é o seu partido, Busato. Chico Fraga foi preso e condenado pelo desvio da merenda. Aí sim está o desvio. Aliás, o senhor gosta muito de escola, né? A Operação Quilovate tratou bem sobre esse tema. E aí o senhor era secretário de obras do governo Tarso Genro, do PT. E o seu secretário foi demitido por causa disso. Próxima pergunta quem faz é o candidato Jairo Jorge. 30 segundos para o questionamento, candidato. A saúde. O senhor fechou das 5 UPAs, fechou 3. A UPA do Idoso, a UPA Matias e a UPA Niterói. O senhor nem assume, né? O senhor diz clínica, mas clínica é posto. Posto tem que marcar. Está faltando medicamento, né, nas farmácias, né? Os hospitais estão numa grave crise. E agora o senhor quer fazer, na última hora, o que não fez nos últimos 4 anos. O senhor é um prefeito de última hora, prefeito Busato? 1 minuto e meio para a resposta. Não, prefeito Jairo, eu não sou prefeito de última hora. O senhor é que é o candidato de última hora. O senhor ficou viajando o estado do Rio Grande do Sul inteiro, plantando árvorezinha em cada município. É o senhor que diz isso, não sou eu. Depois ficou 1 ano trabalhando para uma senadora de Goiás, em Brasília, indo de Brasília a Goiás, né, durante mais 1 ano. E depois 1 ano em Sapucaia como secretário de Educação. Apareceu agora durante a eleição. Talvez por isso o senhor não saiba de todas as obras que eu fiz durante o ano de 2017, durante o ano de 2018 e 2019, porque o senhor não estava aqui, o senhor estava fora do município. O senhor é o candidato Copa do Mundo, aparece de 4 em 4 anos. Nós fizemos inúmeras obras, reforma do Tiago Wirth, reforma do Carlos Drummond, inúmeras obras. Acabei, nos 6 primeiros meses, o alagamento que o senhor durante 8 anos não conseguiu acabar, mesmo gastando 350 milhões, e nos primeiros 6 meses eu acabei com alagamento em Canoas, né? Acabamos enfrentando a fila de 153 mil atendimentos que o senhor deixou atrasado. O caos na saúde era no seu governo. O senhor deixou 3 andares do hospital universitário fechados, com equipamentos canibalizados. É isso que eu enfrentei nos primeiros anos com ex-prefeito Jairo Jorge. O senhor não sabe disso porque o senhor não estava aqui. Então o senhor não sabe o que aconteceu em Canoas. 1 minuto e meio para a réplica. Ao contrário, Busato, eu sempre estive em Canoas. É verdade, tive que trabalhar 3 meses em Brasília, porque eu estava desempregado. Tive que ir lá trabalhar para garantir o sustento. Eu não tenho renda como o senhor. Eu tive que trabalhar, trabalhei como secretário, aliás, procurei me esforçar para fazer um excelente trabalho lá, e o povo de Sapucaia pode dizer se foi bom ou não. O prefeito Link me convidou, estava desempregado, precisei trabalhar. Fui candidato a governador, não tenho mais esse sonho, o povo de Canoas pode ficar tranquilo, vou me dedicar, se Deus permitir, for a tua vontade, 4 anos. Quero dizer que tem um caos na saúde. 15 mil cirurgias não foram feitas, 575 mil consultas não foram realizadas, consultas com especialistas. 7 mil mamografias foram feitas, 1.666 o ano passado, é DataSUS, prefeito. Use lá, se informe. Tudo que eu estou falando aqui é DataSUS. Ministério da Saúde que diz, não sou eu. Eu vou sim reabrir as 3 UPAs que ele fechou, a UPA do Idoso, lá na Rio Branco, a UPA da Matias e a UPA Niterói. Vou sim fazer mutirão de cirurgias, porque tem pessoas esperando. Vou fazer mutirão de exames, mutirão de consultas especializadas. Vamos garantir os 113 medicamentos. Não é verdade que ele está dizendo que não tinha medicamentos quando eu terminei a minha gestão. Vou garantir sim. Vamos fazer na telemedicina, prontuário digital e vamos voltar com o teleagendamento para acabar com as filas. Se queremos combater a Covid, vamos falar dos Covid até agora. Se quer enfrentar a Covid, vamos melhorar a saúde. E essa é a minha proposta. 1 minuto e meio para a tréplica, candidato Busato. Candidato Jairo, o senhor, durante o período que o senhor teve ausente de Canoas,
Nós fizemos mutirões odontológicos, mutirões da saúde, que a população recorda bem dos mutirões que nós fazemos. Abrimos 480 vagas na educação infantil. Lançamos o programa Gerações, que dá emprego para a terceira idade. Aliás, a terceira idade que o senhor despreza, porque o senhor agora entrou com uma ação para proibir a prefeitura de distribuir o rancho para os idosos. Entrou com outra ação na Justiça Eleitoral para não permitir que se faça a testagem em massa dos idosos em casa. O senhor não gosta de idoso, mas eu tenho um carinho todo especial por eles. Iniciamos as obras, como eu disse, dos alagamentos. Reconstruímos, Jairo, 8 escolas infantis. O senhor tem a cara de pau de dizer que eu não fiz nenhuma escola. O senhor visite as escolas, vá lá na Caramelada, veja o que é a escola. O que o senhor fez lá foi um arremedo. A escola continuava vertendo esgoto pelo refeitório, ligava uma colinha, uma maquininha de cola, 2 maquininhas de cola, caía a luz. Nós reconstruímos a escola. Fizemos 8 escolas infantis, estamos agora iniciando a reconstrução de 8 escolas de ensino fundamental. Eu fui o prefeito que mais investiu em educação na história. É só ver a aprovação que eu tenho com os professores e professoras do município. Todos aprovam a nossa gestão. Vamos à terceira pergunta deste bloco. Quem faz o questionamento é o candidato Puzzato. 30 segundos para a pergunta, candidato. Eu vou continuar na mesma história do prefeito presente. O senhor se vangloria que é um prefeito presente. O senhor, onde é que o senhor estava na sua gestão quando o senhor não viu o abandono do hospital universitário, que tinha 3 andares fechados, equipamentos canibalizados, prefeito? Uma vergonha. Eu fiquei assustado quando eu vi aquilo e todas as emissoras de televisão também. Não? As fotos têm aí, se eu quiser eu posso mostrar. Esgoto. Tempo, candidato. Né? Isso é ser prefeito presente para o senhor? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Jairo Jorge. Veja, quando eu assumi a prefeitura, o hospital universitário, em razão da crise da Ubra, fechou. E ficou 70 dias fechado. E eu não fiquei criticando o prefeito anterior, nem brigando com o presidente, nem com o governador, ao contrário. Eu me aliei ao governo federal e ao governo estadual, aliás, era a Ieda Cruz, a governadora, para a gente reabrir, e reabrimos o hospital. Veja, tinha 161 leitos, nós passamos para 460. Nós conseguimos fazer esse hospital crescer. Fazia em torno de 138 cirurgias mês, passamos para mais de 680 cirurgias mês. Esse crescimento veio de onde? De recursos. Reformei, sim, 8 andares. Faltaram? Aliás, deixei dinheiro dentro da licitação da empresa que assumiria, havia uma previsão de recursos para fazer as obras que o senhor fez. Por isso que eu digo que o senhor é arquiteto de obras prontas, né? Eu deixei o recurso e o senhor fez a obra que eu deixei para o senhor fazer. E fez, ótimo, aplaudo. Melhorou o hospital, ótimo. Eu não sou daqueles que é terra arrasada como o senhor é, nada que eu fiz. Veja, eu construí 17 escolas e o senhor não reconhece nada. Quero dizer que vamos sim fazer na saúde a diferença. A saúde está um caos. Vamos melhorar a saúde. O senhor não quer debater o assunto. Vamos recuperar sim a saúde de Canoas. Nós precisamos recuperar os nossos hospitais. Veja, Gracinha está numa dificuldade. É preciso gestão e é preciso também recuperar os outros 2. Réplica, 1 minuto e meio. Amigo canoense, eu vou explicar para o prefeito Jairo, ex-prefeito Jairo, o que é ser um prefeito presente. Né? Ser prefeito presente é dar segurança para o trabalhador, para ele voltar para casa tranquilo depois do trabalho, sabendo que tem segurança pública na cidade. Nós colocamos 45 viaturas na cidade, enquanto o ex-prefeito colocou o tal de detetor de tiros que foi para o lixo. Né? É dar tranquilidade para a mãe, sabendo que o filho está numa escola de qualidade. Nós reformamos todas as escolas de Canoas receberam melhorias durante o nosso governo. É deixar as famílias tranquilas de noite, podendo dormir quando dá uma chuva, sabendo que a casa não vai encher d'água, pessoal, não tem mais alagamento. É ir lá de casa em casa, vacinar os idosos, que foi o que nós fizemos, vacina da gripe, né? E agora é fácil, tá na linha de frente, enfrentando a pandemia. É fácil agora, para o outro candidato, falar sobre pandemia, quando durante a pandemia não teve a coragem de ir lá na prefeitura me dar sugestões. Agora tem centenas de sugestões.
Na pandemia eu vi o senhor em casa tomando champanhe. Agora, e lá dar sugestões, ninguém apareceu. Então, isso é ser um prefeito presente. Eu trouxe 10 milhões de recursos, quando o senhor era prefeito, eu trouxe para a cidade de Canoas. Estive aqui como deputado, sobrevoando Canoas. Isso é ser um prefeito presente. Tréplica, 1 minuto e meio. Veja, canoense, o prefeito Busato, atual prefeito, ele não gosta, na verdade, da verdade, né? Porque ele tem essa habilidade, né, de repetir 1000 vezes uma mentira para ela se tornar realidade. O que eu entrei na justiça é para impedir que o senhor faça politicagem com os idosos, com as pessoas mais humildes, porque o senhor e seus CCs, seus apaniguados, seus cargos em comissão, estavam distribuindo. Veja, o senhor também omite a verdade e nem fica vermelho, né? O senhor nem, ou azul, como o senhor gosta muito do azul, podia ficar azul, pelo menos. A verdade é que o senhor omite, né, que nós, no dia 15 de abril, mandamos um projeto para a Câmara criando o auxílio emergencial. O senhor podia ter aceitado a minha sugestão, não aceitou. Mandamos um projeto também para os comerciantes, que o senhor rejeitou, que era para postergar o ISS e o IPTU, o senhor rejeitou também. Aí o senhor mandou o mesmo projeto no dia 8 de setembro. A sua bancada rejeitou o projeto dia 22 de maio. Aí no dia 8 de setembro o senhor mandou a mesma proposta. Eu sou totalmente favorável, tanto ao rancho, quem tirou o rancho do idoso foi o senhor. Mas de forma correta, é funcionário de carreira que tem que fazer isso, não é CC. É isso, o senhor levou uma multa, 350 mil reais da Justiça Eleitoral. Explique, Busato, por que o senhor recebeu essa multa? É isso que o senhor tem que explicar para o povo. E fechando este terceiro bloco, quem faz a pergunta agora é o candidato Jairo Jorge, 30 segundos para o questionamento. Candidato. Candidato, eu queria entender, né? O senhor cancelou aqui o convênio, o contrato com o Aeromóvel, né? Entrou numa disputa judicial. A Siemens estava contratada. A Siemens, obviamente, quando fez aqui a sua retração, né? O único lugar que ela escolheu para fechar foi Canoas. O senhor perdeu aqui também a Amazon, foi para Nova Santa Rita. E agora, na pandemia, o senhor disse que se quebrasse o comércio, abre de novo. Por que o senhor tem, e acabou com a lei do gatilho, por que a senhor algeriza com o empreendedor? 1 minuto e meio para a resposta. Porque o quê? Não entendi a pergunta. A sua algeriza ao empreendedor. Algeriza com quem? Ao empreendedor. Prefeito Jairo, o senhor está colocando palavras na minha boca que o senhor não me meça pela sua régua. Eu não tenho nenhuma algeriza ao comércio, aliás, eu sou um empresário, né, bem sucedido em Canoas, trabalhei durante muitos anos, e todas as ações na pandemia eu fiz junto com as entidades de classe. Nos reunimos, tomamos as decisões juntos com os empresários. Aliás, foram eles que sugeriram uma série de medidas que nós tomamos em Canoas, sempre em sintonia, fazendo aquilo que era o melhor para a saúde de Canoas. E o senhor também está colocando palavras na minha boca de um vídeo que foi editado pela sua assessoria, ou pelas pessoas que estão junto com o senhor, dizendo que eu sou contra os empresários. Eu não sou contra empresário, eu sou um empresário bem-sucedido e que quero o melhor para Canoas. Aliás, eu estou na Prefeitura de Canoas como prefeito porque eu quero o melhor para a minha comunidade. O que eu tinha que fazer na minha vida como cidadão e a minha renda, eu já tenho, eu não precisaria disso. Eu estou trabalhando pelo bem, aliás, pelas comunidades mais carentes que precisam de um olhar atento. O senhor disse que teve que trabalhar porque precisava de salário. Interessante, o senhor está com, acho que até o senhor pode ter razão, o senhor está com 16 milhões de bens bloqueados. É por isso que o senhor tem que trabalhar, porque está com os bens bloqueados, 16 milhões. Eu queria entender qual é a dificuldade que o senhor tem financeira. 1 minuto e meio para a réplica. Primeiro que o meu patrimônio é público, né? É 1.400.000. Toda a minha história, meu trabalho, está lá. Minha declaração não escondo patrimônio, diferente de outros, né? Quero deixar claro, né, que o senhor não respondeu o que eu perguntei. Por que o senhor perdeu a Siemens? Não fez nada, lavou as mãos. Por que perdeu a Amazon? Deixou ir para Nova Santa Rita? É isso que eu falo, é um prefeito lento, é um prefeito que não luta pela cidade. E tem a soberba de achar que fez tudo, que faz tudo. Veja, acabou com a lei do gatilho, aumentou o ISS, aumentou os impostos. O escritório do empreendedor hoje foi rebaixado para prata pelo Sebrae, porque voltou a burocracia. Veja, não há nenhuma iniciativa para os empreendedores nessa crise, rejeitou propostas positivas. Eu quero dizer que vou implantar o juro zero.
que é um projeto que existe em Santa Catarina. O comércio não vai fechar na minha gestão. Por quê? Porque estudos hoje, duas universidades dos Estados Unidos dizem isso. Nós temos que regular o fluxo. Eles analisaram 98 milhões de americanos e hoje este é o caminho. Não fechar o comércio, mas temos que garantir capital de giro para as empresas. Vamos também renegociar dívidas. Vamos olhar para o empreendedor. Eu não penso como o senhor, que diz que se o comércio quebrar, abre de novo. Convenhamos. É esta visão hostil ao empreendedor que o senhor tem. E é isso que o senhor tem que responder. Seu governo não foi proativo para os empreendedores. Tréplica, 1 minuto e meio. Meu governo foi muito proativo, candidato Jairo. Meu governo trabalhou, foi a cidade que menos restritiva que teve no Rio Grande do Sul. Aliás, fui eu que fui ao governador Eduardo Leite solicitar que os municípios pudessem adotar as bandeiras inferiores, ou seja, hoje Canoas tem a bandeira vermelha, mas pode trabalhar com os protocolos da laranja. Foi uma sugestão minha, que eu conversei com todos os prefeitos da região e levei ao governador Eduardo Leite. Graças a isso, nós conseguimos, naquela oportunidade, liberar as academias de ginástica, liberar o comércio para poder trabalhar. A iniciativa de usar máscaras em ônibus foi nossa. Graças a Deus a população adotou. Nós colocamos 2 hospitais de campanha em Canoas, atendemos 17 mil pessoas, não perdemos uma vida em Canoas por falta de leito. Dobramos o número de leitos de UTI, criamos 200 novos leitos clínicos no hospital universitário, aquele hospital que o senhor fechou 3 andares. Criamos a clínica da criança, que atende 7 dias por semana, 24 horas, a clínica da mulher, que atende 24 horas também. Isso é que é UPA, que atende 24 horas, não as UPAs que o senhor inventou, que nem eram UPAs, no Ministério da Saúde só constam 2. O senhor disse que tem 3. E assim nós encerramos este terceiro bloco entre os candidatos à Prefeitura de Canoas, da região metropolitana. Na sequência, o 4º e último bloco, praticamente sem regras, apenas a definição de tempos iguais para os 2 candidatos. A alternância será livre, se dará por intervenções promovidas pelos próprios candidatos, com a mínima intervenção deste mediador. Debate Rádio Guaíba, Simers 2020. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Agora 4 horas mais 20 minutos, com 32 graus de temperatura. Nós falamos ao vivo, direto da Ubratec. Na sequência, o 4º e último bloco deste debate em Canoas. Já voltamos.
Estamos de volta, agora 4 horas mais 29 minutos, 32 graus é a temperatura em Canoas, de onde nós transmitimos mais este debate neste segundo turno das eleições 2020. Rádio Guaíba e Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, nesta cobertura especial com a realização de debates nas principais cidades aqui do nosso estado. Lembrando que esse debate está sendo transmitido pelo nosso FM 101.3, também pelo AM 720 e, é claro, pelas plataformas digitais com imagem e som, pelas nossas câmeras da LED Filmes, aqui transmitindo diretamente da Ubratec. Bom, neste último bloco nós teremos 20 minutos, 10 minutos para cada um dos dois candidatos. A ideia e a proposta é a intervenção mínima deste mediador. Quem abre o bloco é o candidato Luiz Carlos Busato. E os candidatos poderão livremente abordar um tema, fazer uma pergunta, defender um projeto. A intervenção e a passagem de palavra de um para o outro se dará de maneira livre entre eles. O âncora só fará qualquer tipo de intervenção quando um candidato, depois de insistidas tentativas, de reiteradas vezes, e de alternância, de tentativa de alternância, aí esse âncora, esse mediador, faz uma interrupção para passar a palavra de um para o outro. Do contrário, os candidatos é que farão a divisão de tempo. O que nós, da organização do debate, garantimos aos dois é 10 minutos, são 10 minutos de tempo de fala. Portanto, a partir de agora, o candidato Luiz Carlos Busato abre este bloco e cada um deles terá, portanto, 10 minutos de livre debate com livres temas a serem abordados. Candidato Busato, o tempo é seu. Muito bem. O candidato Jairo sempre fala que fez 835 obras. Eu queria chamar a atenção do amigo canoense, que no primeiro mandato ele fez 78 obras, sendo que dessas 78 obras, em 24 escolas infantis foram caixa d'água. Então ele considera obra uma caixa d'água numa escola. Mas eu queria mesmo falar, Jairo, e tu insiste em fugir desse assunto porque tu é campeão desse assunto, são nas condenações, né? Tu insiste em dizer que não tem condenação na merenda escolar, que é 750 mil que tu tem que devolver da merenda escolar. Mas eu queria falar sobre um outro escândalo que chegou às minhas mãos aqui, que é a questão da GSH. A GSH, pessoal, aqui está um processo do Núcleo de Combate à Corrupção. Esse processo diz que durante quase 5 anos, o Jairo Jorge exerceu um papel ativo no processo de implantação de vínculo com a GSH, resultando um desembolso impressionante, olhem só, de 30 milhões de reais aos cofres públicos. O Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público acusou Jairo e Marcelo Bósio, o comparsa dele, né, e um empresário de um prejuízo de quase 30 milhões. Aí diz assim o Ministério Público: o início da empreitada criminosa de Jairo Jorge, não é eu que estou dizendo aqui, são palavras que estão no processo, né? Em 2011, contratou por inexigibilidade a GSH. Depois, fez vários termos aditivos de sessões gratuitas, sempre de maneira a causar prejuízo. E Jairo Jorge, de uma forma inconteste, fez um presente de grego para a Prefeitura de Canoas. Olhem só, cediam o software e depois Jairo contratava sem licitação, o que causou um rombo de 30 milhões de reais à Prefeitura de Canoas. O Tribunal de Contas se deu conta da malandragem, entre aspas, isso aqui é o Tribunal de Contas que está dizendo, não é eu. O Tribunal de Contas se deu conta da malandragem e emitiu uma ata de inspeção, né? E aí diz assim, celebraram vários contratos onerosos, e aí o secretário de Relações Institucionais do governo, Mário Cardoso, homem próximo ao acusado Jairo, mantinha frequentes encontros com Rudinei, da empresa GSH. E aí, olha só, o mesmo modus operandi. Um tal de Leandro Gomes do Santo ingressou na Secretaria de Saúde como adjunto
e depois contratou a GSH e depois foi trabalhar na GSH, a mesma coisa que o Bósio fez, né, que contratou a GAMP, depois foi trabalhar na GAMP, foi preso. Esse Leandro aqui também fez a mesma coisa que o outro Bósio fez com a Aeromóvel, o Luiz Carlos Bertotto também, que era secretário, fez na Aeromóvel, fez aqui também, né? E aí foi trabalhar na GSH percebendo uma remuneração de 18 mil. O modus operandi entre o caso GAMP e a GSH são muito similares, de uso comum da máquina pública e de empresas particulares. Basta lembrarmos que Jairo trouxe a GAMP para Canoas e logo o seu secretário apareceu empregado na GAMP com salário de R$80 mil por mês. O que o senhor tem a explicar sobre isso, Jairo? Busato, ao invés de ler as suas perguntas, né, deveria debater e apresentar propostas aqui. Só ataca as pessoas. Eu ataco os problemas. Não é atacar, Jairo, eu estou aqui trazendo para a população... Eu me ouvi, o senhor me ouça agora, ou o senhor não vai me deixar falar, porque o senhor é tão arrogante... Esse debate é livre. Eu tenho direito ao tempo, o senhor tem direito ao tempo. Jorge. Veja, é a sua arrogância, é a forma como o senhor faz. Queria lembrá-lo, o senhor, reavivar a sua memória, que quem deu esse software para a Prefeitura de Canoas foi o governo do Estado, aliás, Arita Bergamo, que é do secretário do seu governo, né, do Estado. Ela é que deu para a Prefeitura, na época ela era secretária, repassou gratuitamente o software de gestão, inclusive a Prefeitura de Porto Alegre. Quem me apresentou foi o Casartelli, do seu partido, foi secretário de Saúde de Porto Alegre, do PTB. Essa que é a verdade. Né? Nós usamos esse software para fazer o teleagendamento. Foi a primeira cidade do Brasil, não existia. 5 anos depois eu fiz a licitação e nem a GSH ganhou. Se ela fosse, como o senhor está dizendo, então ela teria ganho a licitação. Não, outra empresa gerou mercado. É óbvio que isso faz parte do Ministério Público fazer isso. Aliás, os seus comparsas vão lá no Ministério Público fazer. Eu quero dizer aqui que o Ministério Público Federal deu nota 10 para a minha gestão. Essa que é a verdade. O senhor teve sim um secretário, o Rampel, está aqui, eu tenho o documento. Né? Ele teve aqui, eu quero deixar claro, tem aqui, né, o documento dele, né, a juíza determinou a condução coercitiva, o Ministério Público pediu a prisão preventiva, e a juíza deu a condução coercitiva, saiu de dentro da secretaria para fazer a condução coercitiva. É isso que o senhor tem que explicar. Por que a sua secretária Rosa, por que o Xaxá foram demitidos, né, pela justiça, afastados pela justiça, por que o seu secretário, não tive nenhum secretário no meu governo que teve prisão, condição coercitiva. O que fez depois, eu não era mais prefeito. Não quero me responsabilizar sobre atos de outro. Vamos falar de proposta. Eu quero falar aqui da economia, né, da gente poder trazer mais empresas. Está aqui o Parque Canoas de Inovação. Vamos fazer empresas vir para Canoas. Nós temos que ter o auxílio emergencial. Eu propus o auxílio emergencial. Vamos fazer o auxílio emergencial acontecer. Auxílio para quem precisa. Vamos ter um dia de trabalho comunitário, um dia de curso, né, para os desempregados. Vamos também desburocratizar, a prefeitura tem que caber dentro do celular. É isso que eu quero propor. Vamos discutir o que o povo quer, emprego. Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, propostas. É isso que tem que ter, prefeito. E não só atacando, o senhor só sabe atacar. Essa é a sua linha. Candidato Jairo, eu não estou lhe atacando, eu estou aqui esclarecendo a população. Aliás, é uma obrigação, o próprio promotor disse que é uma obrigação esclarecer a população. A população está escolhendo um novo governante. Ela tem que saber que tipo de governante ela está escolhendo. Se é um governante que respeita o dinheiro público ou se é um governante que fez desvios do dinheiro público, que está aprovado aqui, o senhor foi condenado. Aliás, esse processo aqui... Não é verdade, o senhor está faltando Está condenado em primeira instância. Não é verdade. Está condenado em primeira instância. Não é verdade. O senhor está mentindo. Está aqui, ó. Não há condenação. Se informe melhor. Posso lhe aqui provar. O senhor não vai mentir na minha frente. O senhor tem indisponibilidade. O senhor está me interrompendo também. Candidato Busato. O senhor também, está aqui, ó, indisponibilidade de bens. Isso não é condenação? Não. Não é de graça que acontece uma indisponibilidade de bem. Bloqueio de 16 milhões de bens. E aqui tem mais um processo, agora criminal, esse que eu falei de 16 milhões, candidato Jair, é o processo civil, né, que lhe imputa o bloqueio de 16 milhões de reais. Pessoal, nós temos que saber aqui o tipo de gestor que nós queremos para Canoas nos próximos anos. Se um gestor público gerencia mal os recursos da prefeitura,
durante 8 anos, vai gerenciar da mesma maneira nos anos seguintes. Então, ele está se propondo. Olha aqui, ó, Justiça, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Processo criminal agora. Recomenda prisão de 5 anos para o candidato Jairo Jorge da Silva. Recomenda prisão de 4 anos para Lúcia Elizabeth Colombo Silveira. Recomenda prisão de 6 anos e 8 meses para Leandro Gomes dos Santos, aquele secretário adjunto seu, que depois foi trabalhar do outro lado. Recomenda 5 anos para Rudinei Moreira e 2 anos e 8 meses para Marcelo Bósio, aquele que que já foi preso uma vez por causa disso. Então, só nesse processo, ex-prefeito Jairo Jorge, o senhor causou um prejuízo de 30 milhões para Canoas. 30 milhões na saúde, pessoal. Exatamente o setor que nós temos grandes dificuldades, porque recebemos uma herança do governo anterior com todos esses prejuízos. Herança da GAMP, herança de 30 milhões de prejuízos. É isso, está aqui escrito. Nós temos 6 minutos já de manifestação do candidato Busato e menos de 3 minutos do candidato Jairo Jorge. Veja, ele só ataca. Ele não explica, ele não coloca propostas. Eu estou tentando fazer um debate propositivo, mas ele tem uma obsessão por mim. Mas por que ele tenta enganar aqui o povo? 30 milhões é o que a empresa, o trabalho todo da empresa durante esse período. É isso que ele não explica. É claro que o Ministério Público tem o seu papel. Aliás, ele tem várias ações. Ele tem 52 processos. Amanhã, talvez, daqui a um tempo, principalmente quando fizerem investigações sobre o seu governo, porque aqui está, carga fria, decisão da juíza. Ela não fez prisão preventiva, mas o Ministério Público pediu. Então, para o senhor é o puro. Os outros, aí são os errados. Por que a Rosa a secretária foi afastada, prefeito? Ela tinha o sobrinho trabalhando na GAMP, o senhor tinha a sua cunhada, o senhor disse, ex-cunhado, o senhor nem sabe quantos cunhados o senhor tem, o senhor falou recentemente num debate. Tinha também o Xaxá, que foi afastado, tinha a mulher e tinha a filha, ganhando salários poupudos. Então é essa a verdade que tem que ser dita, A GAMP quebrou porque o senhor deixou quebrar, o senhor não fiscalizou. Eu contratei sim, eu fiz, porque eu não ia ser omisso. Eu sou sim, procuro ser rápido porque o povo tem pressa, mas eu não tenho nenhuma denúncia por corrupção, o senhor está enganado. A questão do bloqueio, isso é uma caução, uma medida que a justiça toma como uma garantia, mas não é porque existe isso que a pessoa é culpada. Veja, eu estou me defendendo, já fui, agora recentemente tem uma ação de improbidade porque o Mãe de Deus administrava os CAPs. Nós quintuplicamos, era 2.000 atendimentos, passamos a 10.000 atendimentos. Sabe o que aconteceu? O senhor me atacou, os seus partidários me atacaram, o juiz me inocentou. E o Ministério Público tinha me atacado, dito muitas coisas que o senhor mencionou aqui, o Ministério Público, ele sequer recorreu. Então vamos buscar a verdade, prefeito Busato. Vamos discutir, eu quero discutir educação. Eu vou fazer aqui sim, o projeto Educação 4.0, computadores para as crianças, tablets, tu pai e mãe, que tu não tem hoje um computador, tem que ter para as crianças, para que a gente possa ter um ensino híbrido. Vamos fazer um programa de alfabetização para eles aprender a ler e escrever no primeiro ano. Vamos sim apoiar os professores com formação, mestrado, doutorado. Vamos fazer com que a educação de Canoas seja a primeira. Os indicadores do IDEB foram os piores. É o pior índice desde 2007. A maior diferença entre o resultado alcançado e a meta. Vamos investir na educação, prioridade na educação, especialmente na educação infantil. Investimento em educação, nosso governo fez e muito. É o governo que mais investiu, já. Nós investimos 60 milhões na educação. Tanto é que nós temos uma aprovação maciça dos professores do nosso governo. Mas eu volto a repetir aqui, porque a população tem que ficar esclarecida, a população tem que saber em quem está votando. Aqui diz assim, segundo o Ministério Público Federal, Núcleo de Combate à Corrupção. Corrupção, vocês sabem o que é, Olhem lá no dicionário o que é corrupto. Segundo o Ministério Público Federal, Jairo Jorge exerceu papel ativo no esquema criminoso, assinando os termos aditivos da GSH, resultando no desembolso impressionante na ordem de 30 milhões de reais. O software, o senhor disse que é gratuito, mas o senhor cobrava da prefeitura.
Então deu 30 milhões. Aliás, não é só essa a condenação que o senhor tem, Jair. O senhor quer falar de educação? Nós temos aqui 2 processos primeiro aquele da merenda, né, que nós já falamos, 750 mil da merenda, desvio de 750 mil. Condenação também por 7 milhões de pagamentos indevidos no esporte, a improbidade administrativa do Ministério Público, 7 milhões. Superfaturamento, o senhor é réu, superfaturamento de uniformes. Condenação por gastos em obra de arte, o senhor e a sua esposa, Thaís Pena. Olha só, é uma lista infindável aqui de processos que nós vamos falar. 2 milhões de condenação, Jairo, na saúde por má aplicação do dinheiro do Ministério. Isso aqui, Ministério Público Federal, Núcleo de Combate à Corrupção, novamente, responsabilidade de Jairo Jorge da Silva, que se estende à seara penal, gasto de 1.831.000 indevidos, o senhor está sendo investigado pelo Núcleo de Combate à Corrupção. E daí? Candidato Busato ainda tem 1 minuto e meio. Jairo Jorge. Veja, né? É a velha estratégia de repetir 1000 vezes uma mentira para ela se tornar verdade. Aliás, o que ele não explica é que grande parte desse processo foi feito por um advogado chamado Dr. Duarte. Esse cidadão, a mulher, é diretora na Secretaria da Saúde dele. Ele tem vários parentes dentro do governo. Sabe para quê? Para entrar com processo contra mim. Entrou com vários, quase 30. Aliás, esse cidadão, Dr. Duarte, recebeu dinheiro da GAMP. Sim, recebeu dinheiro da GAMP, que o atual prefeito deu para, através da GAMP, que ele mandava, deu dinheiro para esse advogado, que casualmente entrou com várias ações no período que recebeu o dinheiro, mas tudo casualidade, né? Veja, essa técnica, né? Eles tentaram, eu fui um prefeito trabalhador, um prefeito inovador, claro que eu fiz parceria público-privada. Né? Inventamos o teleagendamento, era algo novo. Nós tínhamos lá centenas de pessoas trabalhando, 2 milhões, bom é agora que ele coloca o povo na fila, bom é agora que ele prejudica o povo, porque ele acabou com o teleagendamento. Aliás, quando ele era candidato, ele não dizia isso, né? Quando ele era candidato, ele dizia que ia aperfeiçoar o teleagendamento, mais um estelionato eleitoral. Ele fala em obra, né? Mas está aqui, ó, eu tenho um sistema interno dele, ó, está aqui, são 47 obras, 34 concluídas e 13. É esse o sistema interno da prefeitura, o sistema de monitoramento dele. Eu fiz 400 obras, com humildade, trabalhei pela cidade, né? Quero mais uma vez, está aqui, ó. O senhor tem que explicar porque que o seu secretário, aliás, era prefeito de São Francisco de Paula, Antônio Juarez Rampel, que teve condução coercitiva. Por que o senhor explica isso, prefeito Busato? Quer esconder isso? Carga fria. Foi retirado dentro da secretaria, está aqui a assinaturinha dele. Ó. E mais, quero dizer, por que o senhor não explica? O senhor fala da PAV, falou aqui, mas eu tenho aqui, ó, contrato assinado pelo senhor. E diz aqui na justificativa, o senhor assinou com a PAV, que o senhor está me criticando. Diz assim, ó, o presente projeto tem como justificativa a efetivação de garantias constitucionais, acesso à educação, esporte e lazer. Assim, o presente se justifica pelo fomento ao esporte, oferecimento de espetáculos, partidas de voleibol, à população da cidade, bem como a inclusão social das crianças, jovens e principalmente das famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade que pretende atingir. Então, comigo não pode, está errado. Mas ele assinou, está aqui, ó, assinatura dele, prefeito. Ele, como prefeito, assinou esse contrato e agora vem me atacar. Bom, se eu estou errado, o senhor está também errado, mas eu não estou errado, porque isso ajudou o povo. Então, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. E eu quero que o senhor também, ao final, explique por que o senhor está fazendo, né, aqui o teste de Covid, com validade praticamente por vencer, vai vencer dia 30 de novembro, está aqui, ó, uma foto do teste. Está aqui esse processo, ó. Novembro de 2020, quero que o senhor explique. Por que o senhor está fazendo um teste que vai vencer agora? Por que o senhor não fez antes? Está fazendo agora um teste que vence um dia depois da eleição? Explique. A gente se aproxima do final do debate. Nós temos ainda 1 minuto e meio para o candidato Luiz Carlos Busato
E mais 1 minuto para o candidato Jairo Jorge. E, além disso, houve um pedido de direito de resposta por parte da assessoria do candidato Jairo Jorge, que foi considerado procedente pelo departamento jurídico aqui do nosso debate. Portanto, além deste minuto do bloco, o candidato Jairo Jorge terá ainda, ao final do debate, mais 1 minuto. Candidato Busato. Teste de Covid que vai vencer não está vencido, candidato. Então pode ser usado, não há problema nenhum. Na questão da PAV, a própria promotora diz que eu fui excluído aqui porque eu fiz exatamente o que tinha que fazer. E nós temos que lhe lembrar ainda que o senhor ainda pode ser cassado os seus direitos políticos pelo Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas apenas protelou, aceitou o seu pedido por ter entrado fora do prazo, mas as suas contas ainda serão rejeitadas. Candidato Jairo. O senhor tem bola de cristal, né? O senhor diz que serão rejeitadas. Não sei qual é a informação que o senhor tem sobre isso. Eu já reverti no tribunal várias decisões. É assim mesmo. O senhor vai ter problemas também no futuro. Talvez a gente possa, no futuro, lembrar do que o senhor está dizendo hoje, né? Com essa veemência que o senhor tem. Eu vou procurar agir com transparência, ética, como eu sempre agi. Meu governo teve nota 10 do Ministério Público Federal e mais. Eu recebi, quero lembrar isso, né? Eu recebi o apoio de 71% da população. Candidato Busato, 1 minuto. Bom, população, vocês puderam assistir aqui 2 candidatos, né? Com 2 perfis totalmente diferentes. Um que é realmente ficha limpa, não tem condenação, não tem nenhuma condenação por corrupção. O candidato fala aqui de ex-secretários e etc. Eu não tenho nenhuma condenação. Ao contrário do outro candidato, que tem inúmeras candidaturas. E me esqueci de falar do Gracinha aqui, que ele foi condenado pelo Ministério Público por 3 milhões gastos indevidamente ainda. Então, esses são os candidatos que se apresentam. Um que causou prejuízo à população e outro que trabalhou pela população. Analisem e escolham. Candidato Jairo, 30 segundos e depois mais 1 minuto em função do direito de resposta que foi concedido. Veja, canoense, eu tentei fazer aqui um debate propositivo, né? Eu disse, eu não ataco pessoas, eu ataco problemas, mas eu fui atacado o tempo inteiro. Né? É lamentável, que quem não tem proposta, quem não tem ideias, acaba atacando mesmo. Então vamos olhar para frente, eu te garanto isso, vamos olhar para frente e fazer Canoas voar. É isso que o nosso povo quer, é isso que o nosso povo deseja. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto de direito de resposta. Veja, o candidato Busato, ele tenta mudar o pensamento das pessoas, tentar influenciar as pessoas. Não tem nenhuma condenação na questão do teleagendamento. Não tem nenhuma outra condenação em nenhuma área. Essa decisão de primeira instância, que é sobre um tema administrativo, eu tenho convicção absoluta, eu irei reverter. Se coloque pai e mãe no meu lugar, o senhor faria de que forma? Deixaria olhando pela janela os problemas, ou o senhor faria como eu? Eu fiz a diferença, não deixei 400 pessoas desempregadas. Eu contratei porque era o momento, era dezembro, e lá no início do ano, as crianças voltaram em fevereiro com merenda saborosa e nutritiva. Vou investir na educação, vamos fazer com seriedade. Eu sou ficha limpa, por isso eu fui o primeiro candidato a ser homologado. Vamos unir Canoas, para Canoas vencer a crise e voar novamente. É isso que eu te peço. Vota no 55, dia 29 de novembro. E assim a gente encerra este debate no segundo turno, na cidade de Canoas, transmitido direto do Ubratec, o Centro de Tecnologia da Ubra, Universidade Luterana do Brasil, que teve aqui o nosso Ricardo Pazini no comando das picapes, né, da transmissão da externa, o nosso Luiz Eduardo Rezende, a LED Filmes na transmissão para a internet, o Giovanni Gaforelli na produção aqui das externas. Em nome da Rádio Guaíba e também do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, eu agradeço aos 2 candidatos, o candidato Jairo Jorge, candidato Luiz Carlos Busato. Esperamos, de alguma forma, ter contribuído para que o canoense faça a sua escolha, a melhor escolha, no dia 29 de novembro, data do segundo turno. A todos, uma ótima semana. A gente se despede aqui. Vem aí o Esporte na Rádio Guaíba. A todos uma excelente tarde, final de tarde e até amanhã. Tchau.